Pessoal, falando em acidente de trânsito, a gente volta a falar agora sobre a tragédia que foi registrada na semana passada na BR-376, na região de Serra, lá em Guaratuba, quando um caminhão colidiu com uma van de atletas, de remo do sul do país que estavam voltando aí de uma competição. Vou lá para fora conversar agora com o repórter Diogo Monteiro, que tem informações, atualizações sobre esse caso aí para a gente, Diogo? Boa noite para você. Olá, Rafa, uma boa noite para você, seja sempre bem-vindo ao Litoral Urgente e falando sobre essa situação, aliado então ao que nós vimos agora há pouco, essa situação envolvendo o container e essa tragédia na BR-376 que chocou todo o Brasil, envolvendo então uma van que transportava 9 atletas de remo que seguiam de São Paulo no retorno então para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Pelotas. A Polícia Civil segue com a investigação deste caso para elucidar o que aconteceu e apontar também as questões da culpabilidade, de quem foi a culpa deste acidente envolvendo então esses 9 atletas que acabaram morrendo na rodovia. Hoje, o delegado Edgar Santana, da Polícia Civil do Paraná, da Divisão de Trânsito, deu mais uma entrevista coletiva e agora nós temos novos elementos adicionados a essa investigação, que é a questão das câmeras de segurança da rodovia da BR-376 e também da BR-116, trajeto então onde este caminhão passou antes dessa tragédia. Nós vamos ouvir então o delegado Edgar, que vai trazer informações então sobre esse novo material que vai ser adicionado à investigação e vai ajudar a elucidar esse caso. A Polícia Civil teve acesso a algumas imagens do sistema de monitoramento da rodovia. Essas imagens mostram, no mínimo, 3 paradas desse veículo, justamente para efetuar algum tipo de reparo. Aliado a essas imagens, ao longo da semana passada, a Polícia Civil realizou uma série de oitivas. Essas oitivas estão contribuindo efetivamente para a elucidação do fato. Além dessas oitivas, a Polícia Civil também aguarda a realização do exame pericial no veículo para que a gente possa chegar efetivamente a uma conclusão. Pois é, Rafa, e nós tivemos acesso então a essas imagens que foram anexadas à investigação desse trabalho da Polícia Civil em relação a este grave acidente que aconteceu na BR-376. Nós vamos começar então, vendo as imagens da BR-116, onde esse caminhão então, carregado com esse container rosa, ele seguia pela BR-116 já guinchado no sábado pela manhã, às 10 horas, por um caminhão da concessionária. No mesmo dia, às 13h34, o caminhão novamente é flagrado sendo guinchado. No domingo, dia do acidente, a câmera instalada no quilômetro 664, sentido sul, mostra o caminhão em circulação. Antes, um pouquinho, é possível verificar a van seguindo pela rodovia. Na sequência, o mesmo caminhão guinchado na BR-116. No sábado, passa em seguida transitando normalmente. Após alguns segundos, as luzes da rodovia se apagam devido ao tombamento do caminhão sobre a van que transportava esses atletas. Então, a gente já consegue perceber que esse caminhão tinha, então, problemas mecânicos já no sábado. Esse problema foi resolvido de forma paliativa, esse caminhão voltou a circular, tivemos novamente uma nova pane, esse caminhão foi guinchado novamente e aí no domingo, muito provavelmente das 13 horas em diante até o domingo, esse caminhão recebeu uma nova, o mecânico deve ter feito um novo reparo em relação ao que estava com problema e o caminhão voltou a circular. E aí nós tivemos essa grande tragédia às 21h40 do domingo que chocou o Brasil. Chocou o Brasil e choca mais ainda, Rafa? Porque nós vendo essas imagens, a gente percebe o quanto que esse caminhão já rodou com problemas e até ocasionar esse grave acidente. Ainda durante a coletiva, o delegado Edgar Santana informou que o laudo pericial ainda não saiu, ele deve sair nos 30 dias do dia do acidente até o momento que ele for divulgado, que seja no dia 20 de novembro, deve ser divulgado então esse laudo pericial e aponta que dos 10 freios que o caminhão tem, apenas um estava funcionando. Ainda não foi confirmado, mas isso deve ser revelado então nesse laudo pericial que foi feito no caminhão após o acidente. Dos 10 freios, apenas um funcionava e essa tragédia que marcou o Brasil com esses atletas de remo que voltavam então de São Paulo de uma competição onde foram campeões. Rafa. Diogo, a gente falava há pouco, até eu estou com imagens aqui no nosso cenário sobre essa tragédia, no momento em que tudo aconteceu, o repórter Michel Moreira esteve por lá. A gente
falava há pouco aqui sobre imprudência no trânsito, né, com relação a esses acidentes todos que vêm acontecendo, esse do container que acabou caindo em cima praticamente do carro ali por falta do motorista ter travado ele. E esse outro caso aí é mais um exemplo, só que nesse caso aqui, infelizmente, a tragédia de fato aconteceu quando essas 9 pessoas, entre elas aí são 7 atletas e parece que mais o motorista e o treinador desse pessoal ali do time do Rio Grande do Sul acabou falecendo por conta dessa colisão. Ou seja, né, Diogo, você trouxe aí as imagens, você conseguiu, né, angariou essas imagens hoje durante a tarde para a gente aí, está preparando uma reportagem sobre o assunto, mas elas de fato mostram bem esse caminhão circulando bastante pela 376, algo que não estava funcionando, foi lá paliativamente, como o Diogo disse ali, resolvido, só que era o caso muito claro que mostra para a gente, né, Diogo, que esse caminhão não podia, a partir do primeiro momento ali que apareceu esse defeito, continuar rodando, e prova é que 9 vidas foram perdidas nessa tragédia, não é verdade? Rafa, inclusive, a partir dessas imagens, o Edgar Santana também falou durante a coletiva que o motorista pode ser indiciado, então, por homicídio culposo em direção de veículo automotor. E são 3 linhas de investigação. A primeira, a falha humana, a segunda, a falha mecânica e a terceira linha junta as 2 primeiras possibilidades, a falha mecânica e a falha humana, para que esse acidente tenha acontecido. As câmeras são importantes, né, Rafa, para mostrar justamente isso. O caminhão não apresentou problema na BR-376 e muito menos naquele momento onde o acidente aconteceu, né? Então ele apresentou problema na BR-116, logo pela manhã no sábado, ainda no mesmo horário, 3 horas depois. O caminhão parou de novo, precisou ser guinchado e aí do período que ele parou da última vez até ele voltar a rodar, essa tragédia aconteceu. E fica mais um exemplo, né, Rafa, de quem viaja, quem transporta containers aqui pelo litoral do Paraná e usa inclusive a BR-376, a atenção e o cuidado que tem que dar ao seu equipamento de trabalho. O caminhão apresenta problema, você deve parar e só pode sair daquele local se o problema for 100% resolvido. Nessa situação, nós tivemos uma tragédia onde apenas um sobrevivente, um jovem de 17 anos, conseguiu voltar com vida para casa com ferimentos leves, e essas 9 mortes que, como eu disse, chocaram o Brasil e chocam ainda mais por conta dessas imagens. Pois é, o caminhão parou, mas parou depois do que devia, né? Parou com essa tragédia com 9 mortos, infelizmente, na região de Serra, lá de Guaratuba. Diogo, obrigado por enquanto, então, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo aqui no LU, tá bom?